Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não me dava com aquele cara. Os nossos santos não batiam. E o pior é que ele estava envolvido com a minha mãe. Sabia que era tranqueira. O cara não valia nada. Eu já tinha, inclusive, me desentendido com eles várias vezes na época em que jogava bola. Eu era menino ainda, 15, 16 anos, e ele já quase 30. A gente vivia batendo boca. E um dia, ele até me acertou um tapa na cara. Quer dizer, pegou assim meio de raspão. Mas eu peitei. E a gente quase saiu no braço. Se não fosse a turma separar, a briga teria sido feia. Olha, sujeito intragável. Uma vez, eu já mais velho, 20 e poucos anos, tive de sair do bar que a gente frequentava para evitar confusão. E numa dessas desgraças da vida, quis o destino que justamente a minha mãe se metesse com ele. A mãe era viúva, já fazia uns 8 anos. A gente sabia que ela gostava de frequentar um clube ali com as amigas dela para dançar e sei lá. Acho que foi nesse lugar abençoado que os dois começaram a se aproximar. Quando eu soube que os dois estavam de rolo, ele e a minha mãe, já fazia meses que eles andavam saindo. E o pior de tudo é que a minha mãe parece que se apaixonou. Minha mãe já estava com 54 anos, ele devia ter uns 50. Era mais jovem que ela. Eu já era casado, inclusive. Tinha minha família, morava na minha casa, morava de aluguel. Mas isso era só um detalhe. E mesmo ainda morando ali no bairro, demorei um tempo para descobrir o rolo todo. Que os dois estavam se relacionando. Olha, eu nunca vou esquecer o dia quando eu vi os dois pela primeira vez. Juntos. Eu congelei. Não consegui acreditar naquilo que meus olhos estavam testemunhando. Depois, inclusive, tive uma conversa séria com a mãe. Fiz de tudo para abrir o seu olho. Agora, repito. Ela parece que estava apaixonada. E quando está assim, sabe que ninguém escuta nada, né? Tudo que eu falei não adiantou. Além de ter continuado o romance, depois de um tempo, ela acabou levando o infame para morar com ela na nossa casa. Apesar de ter minha própria casa, mesmo que fosse de aluguel, eu considerava aquela casa como sendo minha também. Afinal de contas, era herança do meu pai. Eu e os meus irmãos tínhamos direito. Era um terreno relativamente grande. Somente o meu irmão caçula ainda morava com a mãe. E até com ele eu conversei. Pedi que ele tentasse abrir os olhos da mãe. Mas a verdade é que até ele acabou se dando bem com o Vanderlei. Depois que o ordinário se abancou lá na casa da mãe, eu até parei de frequentar a casa dela. Falei pra ela, fui assim, bem sincero. Olha, mãe, com esse cara aqui morando com a senhora, não boto mais os pés aqui, viu, mãe? E também não trago mais meus filhos. Se sentir saudade dos netos, se quiser ver as crianças, me ver, a senhora sabe onde que eu moro. Acabei me afastando. Isso me doía. Nossa, eu sempre tive uma relação tão boa com a minha mãe. Época de Natal, por exemplo, outros feriados, estávamos sempre juntos, lá na casa dela. Final de semana, eu também costumava deixar as crianças lá. Tudo bem, pode ter sido um pouco de intransigência da minha parte. Eu podia até, quem sabe, tentar me acertar com aquele Vanderlei, mas olha, só de olhar para a cara dele, já me dava ânsia de vômito. Enfim, passei a viver minha vida longe daquela casa e em consequência da minha mãe. Eu trabalhava, curtia o bar final de semana
ia ver meu filho mais velho jogar bola com os amigos. Aliás, eu incentivava muito esse menino a seguir carreira de jogador. Até porque ele tinha a manha, sabe? Sabia jogar bola. O que eu podia investir nele, nesse sentido, eu investia. Além dele, tinha mais um moleque e uma menina, a caçulinha, que era a minha princesa. Olha, eu era um cara feliz. Tinha uma família maravilhosa, uma esposa linda que eu amava. Por isso, em vez de continuar me preocupando com os problemas dos outros, embora fosse dos outros em termos, né? Porque era minha mãe, mas aí eu resolvi focar na minha vida e simplesmente deixar o resto para lá. Volta e meia, minha mãe aparecia em casa para ver as crianças, levava uma coisinha ou outra para elas, mas eu ficava ali no meu campo. Só conversava com ela se ela puxasse assunto. Do contrário, nem abria a boca. A Mari, minha esposa, também sempre foi assim meio na dela. Nunca foi de muita conversa, nem mesmo quando a mãe aparecia ali. Não sei, mas eu tinha para mim que as duas tiveram algum desentendimento no passado. Nunca nenhuma delas comentou nada comigo, mas quando estavam próximas, eu sentia, sabe, que havia uma barreira. Tinha alguma coisa ali entre as duas. Repito, ninguém falou nada, mas eu sentia. A Mari também conversava pouco com a mãe, e apenas se ela puxasse assunto. Mas isso já fazia muito tempo que era assim. Acho que a nossa caçula nem tinha nascido ainda. Eu percebi, inclusive, que ela ficava meio tensa ali quando a mãe aparecia. E por esse motivo, acho que não preciso nem dizer que há muito tempo ela também não frequentava a casa da minha mãe. Por isso que eu digo, devia ter havido alguma treta entre as duas, no passado. Eu não sabia o que era, isso que já tinha perguntado para as duas, mas nenhuma dizia nada. Minha mulher, inclusive, sabe, ficava irritada quando eu falava. De novo essa história? Não aconteceu nada, eu já falei. Antes de eu me afastar da casa da minha mãe, eu também já tinha conversado com ela. Mas ela também se fechava em copas, o que só aumentava aquela minha desconfiança. Eu também conversava com meu outro irmão sobre esse romance da mãe com o tal de Vanderlei. Osni também conhecia o traste, e é claro que também não gostou quando soube que a mãe eu tinha levado para morar com ela, lá na nossa casa. Só que ao contrário de mim, ele preferiu lavar as mãos. Ó, Ulisses, se a mãe quiser ficar com ele, o que a gente pode fazer? O jeito é aceitar, né? Tá certo? Não devia ser assim, mas já que era, né? O que a pessoa pode fazer quando a tua mãe, que é mais experiente do que você, que conhece mais a vida, faz uma burrada dessa? Tem que deixar, né? Olha, eu até podia aceitar. Ou ele podia aceitar. Inclusive, falou que ia tentar conviver com o cara, mas comigo de conviver, isso nunca ia acontecer. Eu nunca tinha esquecido aquele tapa que ele me deu no rosto. E tudo ficou pior ainda quando eu soube que ele estava construindo 2 casas, 2 meia-águas, nos fundos do terreno da minha mãe. Ou seja, no nosso terreno. Sim, porque só metade daquele terreno era da minha mãe. A outra metade era herança do meu pai. Olha, fiquei tão transtornado quando eu soube disso, porque a intenção do vagabundo era construir aquelas casas ali para os 2 filhos dele morarem com suas respectivas famílias. Não, tem cabimento uma coisa dessa? Olha, me bateu uma revolta. Porque aquilo que ele estava fazendo não era certo.
Nem a minha mãe podia ter permitido uma coisa daquelas. Imagine, erguer 2 casas num terreno que era nosso por direito. Tudo para os filhos dele morarem. Mas era muita cara de pau. Olha, aquilo me deixou louco da vida. E eu fui lá tirar a história limpa. De fato, a construção já estava até no ritmo assim, bem avançado. E convenhamos, se os filhos daquele traste tomassem posse das casas, quem é que ia conseguir tirar os 2 dali? Meu Deus, eu morava de aluguel. Nunca quis construir uma casa ali no terreno, porque, como éramos 3 irmãos, achava que tudo devia ser decidido assim, numa conversa muito séria, e não numa imposição. Aí, de repente, veio o bonitão, e sem falar nada com ninguém, simplesmente começa a construir, não apenas uma, mas 2 casas. Para os filhos dele morar. Mas era muita cara de pau. Era papel de um verdadeiro aproveitador. Ou será que eu estava errado? Será que eu devia deixar isso de lado e viver a minha vida em paz? Meu Deus, esse sujeito estava se apropriando de uma coisa que era nossa. Podia não ter nada a ver, mas eu comecei até a pensar que ele pudesse ter se aproximado da mãe já com aquela intenção. Até porque era um sujeitinho, sempre foi muito ordinário. Sabe, um cara podre, metido, tudo ele sabia. Entendeu? Super inteligente, só que para comprar a casa para ele, nunca foi capaz. Preferia se encostar em mulher. Vagabundo. Decidi ir lá confrontar o verme. E tentar colocar um pouco de juízo na cabeça da minha mãe. Só que pelo jeito, ela não estava se dando conta da burrice que estava cometendo. Tudo bem, que eu sei que a pessoa quando está apaixonada fica cega. Mas ela não podia entregar tudo que o pai tinha nos deixado, que já não era muito, nas mãos daquele aproveitador. Sabe, metido esperto, usurpador do bem alheio, gigolô do cacete. O vadio estava lá nos fundos, mexendo na obra, ajudando um dos filhos dele. Foi a minha mãe que me recebeu à porta. Ela até se espantou de me ver ali. Fazia meses que eu não botava meus pés naquela casa. Perguntei: escuta, mãe, que palhaçada é essa da senhora deixar construir 2 casas no nosso terreno? Você perdeu o juízo, mãe? Ela não falou nada, só arregalou os olhos. Eu continuei falando, e falando alto, até pro vagabundo escutar. Falei que eu não podia ter deixado de fazer aquilo. Até porque o terreno também era nosso, herança do nosso pai. Falei um monte. Cheguei a me exaltar de tão nervoso e tão revoltado que eu fiquei. Meu Deus, tudo bem que era minha mãe, mas eu precisava lutar pelos meus direitos. Aliás, direitos dos meus filhos também, dos meus irmãos. Não podia deixar uma outra pessoa, um aproveitador, vagabundo, que não tinha nada a ver com a nossa família, tomar o que era nosso. Só que para a mãe parecia que estava tudo bem. Dali a pouco, o vadio apareceu ali. Ele estava nos fundos, né? Deve ter escutado a minha voz e foi ver o que estava acontecendo. E agiu como se fosse o dono do campinho. O que foi, cara? Tá falando com a Veridiana por quê? Eu não vou permitir que você trate ela assim não, viu? Eu retruquei. Falei que ali ele não apitava nada. Era um intruso. Ele disse que eu estava muito enganado, porque agora era marido da minha mãe e que apitava muito mais do que eu, inclusive. Dali a pouco o filho dele apareceu também e entrou na discussão. Chegou a dizer que eu abaixasse a bola. Pensa no bate-boca. O pior foi que a minha mãe tomou o partido dele. Chegou a dizer: Ulisses, vá pra tua casa, tá? Se for pra ficar causando briga aqui, melhor você. Só que eu não baixei a cabeça.
Falei que não ia aceitar, que ia procurar um advogado, dar um jeito de embargar aquela obra. Se fosse preciso, iria até o órgão que fiscalizava as obras. Porque aqueles, sabe, aquilo ali não podia seguir. Aquilo era irregular. No fim, de dedo em riste, no nariz do infame, eu ainda completei. Você é um vagabundo, cara. Agora não pense que vai se apossar do que não é teu. Viu? Isso aqui é nosso. Eu não vou deixar. Se os meus irmãos estão concordando com essa palhaçada, eu jamais vou concordar. Você é um chupim, viu? Aproveitador, parasita, vigarista. No que falei aquilo, ele deu uma olhada assim na direção da minha mãe. Depois me encarou de novo e soltou aquela. Não sei como eu não tive um ataque. Posso ser tudo isso aí que você está falando, mas pelo menos não sou chifrudo. O que você falou, cara? Olha, eu vi aquilo e paralisei. Nisso, a mãe segurou o braço dele. O que você está dizendo, Vanderlei? Fica quieto, pelo amor de Deus. Foi ele que começou. Só estou me defendendo. Sabe aquele segundo que você precisa respirar? Perguntei. O que você está falando, seu imbecil? Ué, não escutou? Tá surdo? Repita o que você disse, se for homem, que eu vou quebrar a tua cara. Venha quebrar, venha. Todo mundo sabe, rapaz. Tua mãe sabe, teus irmãos. Aquela menina que você pensa que é tua filha, seu tonto, é de outra. A filha não é tua, não. Idiota. Falou aquilo e ainda riu na minha cara com aquela dentadura amarelada. Tudo começou a girar diante de mim. A mãe ficou gritando com ele. Fica quieto, Vanderlei. Não fale do que você não sabe, tá? É mentira isso que ele disse, Ulisses. Não leve em conta, tá? Vai pra casa, meu filho, vai. Olha, depois do que aquele traste falou, não sei como que eu não perdi a cabeça. Quer dizer, eu sei. É que me deu uma moleza no corpo todo. Eu não esperava. Se a gente tivesse brigado a soco, com toda certeza o filho dele teria entrado no meio. E aí quem ia levar pior seria eu. Mas quer saber? Isso não me importava. Eu seria capaz de bater nos dois, sei lá. Só que eu senti uma moleza tão grande, o corpo assim começou a falsear. Minha mãe ficou ali, sabe, chorando e suplicando que eu fosse embora. Na verdade, eu fiquei meio desorientado. Ainda com aquilo que ele tinha dito na cabeça. Como assim, meu Deus? A filha não é minha? Ele me chamou de chifrudo. Falou que todo mundo sabia. Não podia ser verdade. Ele só devia ter dito aquilo de raiva, para me provocar. Olha, eu saí daquela casa atordoado, me arrastando. E antes de ir direto para casa, passei no bar para tomar um trago. Ver se consegui esfriar minha cabeça. Só que a voz daquele maldito ficou ecoando o tempo todo na minha mente. Cheguei em casa e a primeira pessoa que vi foi a minha filha. Ela estava no sofá, assistindo TV. Olha, eu olhei para ela, me deu um aperto. Depois me aproximei, lhe dei um beijinho na testa
E aquelas coisas que aquele infeliz tinha dito na minha cabeça. Minha vontade era só uma, de morrer. Eu adorava minha filha. Era o que eu tinha de mais sagrado. Amava de todo o coração meus 3 filhos. A Mari estava na cozinha. Fiquei parado ali na porta, olhando para ela durante um tempo. E é claro que minha vontade era de confrontá-la. Saber se tinha algum fundo de verdade naquilo que aquele velho me tinha dito. Ela notou a minha presença, se virou para mim e sorriu. Perguntou onde que eu tinha ido. Só que eu nem respondi. Você gosta de mim de verdade, Mari? Se eu gosto de você? Que pergunta, Ulisses. Claro que eu gosto. Onde você foi que não viu a moça antes? Alguma vez você já mentiu pra mim? Mentiu pra... Como assim? O que tá acontecendo, Ulisses? Você tá tão esquisito. Me fala, Mari. Alguma vez você já mentiu pra mim? Você seria capaz de me trair? Ela ficou olhando pra minha cara, meio assustada. Até sua voz soou assim, meio esquisita. Que pergunta idiota, Ulisses. O que tá acontecendo com você, hein? Fiquei olhando pra ela. Já naquelas alturas não consegui dizer mais nada. Se formou aquele nó na minha garganta. Meus olhos começaram a lacrimejar. Sabe o que eu fiz? Em vez de confrontá-la, a deixei sozinha ali na cozinha e me tranquei no banheiro. Não queria que ela me visse chorando. Devo ter ficado alguns minutos ali me olhando no espelho, fazendo força para parar o choro. Eu não queria acreditar nas coisas que aquele infame falou. Se bem que isso até explicaria o fato da Mari e a mãe não se falarem já há algum tempo. Segundo aquele demônio, a mãe também sabia que ela tinha me traído. E que a minha filha não era minha, mas era de outro cara. Aliás, não só a mãe, ele falou que até meus irmãos sabiam. Na verdade, todo mundo sabia, menos eu. Será que era por isso que a mãe e a Mari não se davam? Depois que saí do banheiro, voltei à cozinha. Estranhamente, minha mulher continuava na mesma posição. Parece que não tinha mexido um músculo depois que eu a deixei ali sozinha e entrei no banheiro. Continuava parada, virada na direção da porta, com os olhos voltados para o chão, como se estivesse congelada. Isso encheu ainda mais a minha cabeça de dúvida. E nem podia ser diferente. Ela reagiu de maneira muito estranha àquelas minhas perguntas. Quase a coloquei contra a parede, mas acabei recuando. Porque me bateu um desespero, um medo de perder a minha família, de acabar com tudo que tinha de mais precioso no mundo, que no fim resolvi recuar. Pelo bem da minha família, pelo amor que tenho aos meus filhos e à minha esposa. Podem dizer que resolvi tapar o sol com a peneira, botar uma pedra em cima, como se fosse um covarde, que no fundo é o que eu sou. Ficou dito pelo não dito. Nunca mais toquei nesse assunto com ela. Também nunca mais fui atrás da minha mãe. Nem bati de frente com aquele sujeito asqueroso. E mesmo que tudo seja verdade, eu simplesmente não quero saber. Prefiro a cegueira a me confrontar com uma verdade que eu sei. Só vai judiar de mim, me machucar, acabar com a minha vida.